Deus seja louvado, grande e maravilhoso é Ele. Salmo 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Fechem seus olhos, meus queridos irmãos, e clamemos a Deus. Pai de amor e misericórdia, eu te peço aqui, que os teus filhos, estamos aqui de joelhos presentes, com corações contritos, querendo te louvar. Não merecemos ser os teus filhinhos, mas pedimos a tua misericórdia, o teu amor e a tua proteção. Abençoa todos que estão doentes, abençoa todos que estão carentes, abençoa todos os que precisamos de ti. Queremos te louvar e que esse culto seja maravilhoso somente para a tua honra e o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Bom dia, meu irmão e minha irmã, você que está nos assistindo por esta live. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Quero convidar você a estar adorando, louvando ao nosso Deus neste dia conosco. A primeira canção que vamos cantar, Eu Te Bendirei, que possamos bendizer ao nosso Senhor nesta manhã, que possamos adorar a esse Deus que cuida de nós, que está sempre ao nosso lado. Cante com grande alegria em seu coração neste momento. Eu te bendirei, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará em minha vida. Tuas bênçãos eu vou dar.
Que nosso Deus seja exaltado desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus. Nesse momento, pedir para que os irmãos façam um momento de oração. Estarei cantando uma música e que você possa, nesse momento, pedir para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Que você possa pedir para que o Espírito Santo de Deus acenda a chama que está em seu coração, coloque fogo em sua vida, te traga novamente, restaure a sua vida, te traga alegria, ânimo, vigor. Faça dessa canção uma oração em sua vida. Tua face eu quero ver.
ajuda, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar da minha recompensa. É tua glória vive em mim. Acende a chama, ó Pai, sempre nos nossos corações nessa manhã, Senhor, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar da minha recompensa. É tua glória vive em mim. Amém, Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu és em nossas vidas. Pedimos esse momento de iluminação do teu Santo Espírito pela palavra que será, ó Deus, proferida pelo nosso pastor Guto, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa transformar as nossas vidas. E pedimos também, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, por aquilo que tem nos distanciado de Ti, Senhor. Que o Senhor venha com o teu Santo Espírito nesse dia, Senhor, e nos traga arrependimento, nos traga mudança de vida, mudança de mente, mudança de coração, ó Deus. Que possamos sair desta manhã aqui, ó Deus, através dessa live, através de cada irmão que está aqui presente, sairmos transformados, ó Deus, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós estamos fazendo alguns ajustes técnicos aqui. Tivemos um problema técnico, mas estamos fazendo alguns ajustes. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã tão gostosa, depois de uma chuva tão abençoada que nosso Deus nos mandou alguns dias. Agora o tempo está mais tranquilo, mais gostoso, e da mesma forma, nessa serenidade, nesse espírito, a nossa oração, o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração através da mensagem. Abra a tua Bíblia, o teu aplicativo, no livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou usar aqui a Nova Tradução Linguagem de hoje. Juízes, capítulo 6. Eu vou começar a partir do verso 11. E o tema da nossa mensagem de hoje é: libertos das algemas do medo. Libertos das algemas do medo. O livro Juízes, capítulo 6, dos versos 11 a 16. Nós vamos fazer a leitura de forma progressiva. Nós vamos, no decorrer dessa mensagem, fazendo a leitura do nosso texto para a nossa meditação. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que Ele nos dirija e que todas as barreiras que possam impedir que a palavra de Deus penetre no teu coração, trazendo vida, trazendo libertação, possa nesse momento cair pelo poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos prestar muita atenção
porque o medo é algo inerente ao ser humano. Nós todos temos o medo, mas há algumas circunstâncias que esse medo ele chega a ser nocivo, ele chega a ser diabólico. E o que eu quero meditar com você hoje, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente que pode estar nos assistindo, é a história do chamado de Gideão. Muito provavelmente você já ouviu falar dessa personagem, você já ouviu alguma história sobre ele, talvez você conheça muito bem a história de Gideão. E através dessa história, não do legado todo, mas do chamado de Gideão, entendermos como é que Deus interage conosco, com nossos medos e fragilidades. Como é que Deus ele interage em nossas vidas quando nós estamos com medo, quando nós estamos frágeis? O que é que Deus faz? Às vezes, Ele age de uma forma diferente, a qual nós esperamos que Ele haja. Também aqui eu quero deixar claro aos irmãos que eu não vou tocar precisamente no medo comum. E o que é o medo comum? Medo comum é o medo diário que nós temos. Talvez seja um pouco diferente o seu medo do meu, mas de certa forma nós temos medo de perder emprego, nós temos medo de morrer, nós sabemos que vamos morrer, mas nós não queremos. Nós temos medo de ser assaltados, enfim, N coisas que podem acontecer no nosso dia a dia e que nós tomamos cuidado. Mas não é especificamente desse medo que eu quero falar com você. Mas eu quero falar com você sobre como é que Deus age, como é que o nosso Deus age para tirar uma pessoa das algemas do medo e da fragilidade, quando as circunstâncias de vida dessa pessoa têm sido e foram e são até hoje um campo de batalha. Quando a vida foi difícil, quando a vida foi dura desde o começo até agora, quando as emoções dessa pessoa elas estão dilaceradas por causa de algum ou de vários traumas, é uma sequência de traumas, e isso eu espero que não seja essa a tua realidade, mas se for, eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus vai falar com você. E você sabe que em algumas pessoas nessas circunstâncias, quando a vida não tem sido fácil para essas pessoas, vem de trauma em trauma, de batalha em batalha, de medo em medo, essas pessoas chegam ao ponto que elas perdem a vontade, o prazer de viver. Perdem totalmente o seu prazer de viver, de tão machucadas que elas já estão, de tanto trauma, de tanta perda, de tanta dor que essa pessoa já passou, de tão amedrontada que essa pessoa está pelos fatos que ocorreram na sua vida. Algumas pessoas não têm coragem de tirar a sua própria vida, por isso elas vivem porque o coração está batendo, elas vivem porque elas estão respirando. E algumas pessoas, para elas estar vivas ou mortas, tanto faz. Algumas dizem que até a morte seria melhor. E nós precisamos entender melhor essas pessoas e entender como é que Deus vai agir na vida dessas pessoas. É um ser humano totalmente exaurido das suas forças morais. Uma pessoa sem moral, já não tem força, já não tem o que levante mais essa pessoa. É uma pessoa que acorda e lamenta por ter acordado, porque sua história de vida não é fácil. Então, uma pessoa que não tem esperança e tem mais medo do que vontade de viver. Então, nós vamos aprender isso através da história de Gideão. Se você puder acompanhar comigo, Juízes capítulo 6, dos versos 11 a 13, ok? Eu vou ler. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão
estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor disse a ele: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? E Gideão termina dizendo assim: ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Deixa eu falar um pouco com você sobre os dramas de Gideão. Haviam povos que estavam invadindo o acampamento de Israel. Eram os midianitas, amalequitas, povos do deserto. E assim, a proporção era de 20 homens contra um israelita. Então era um exército sobremodo enorme que eles não tinham o que fazer. E o que esses povos faziam? Eles roubavam, eles saqueavam as coisas, eles traziam todo o seu gado, e esse gado destruía toda a plantação que eles tinham. Eles roubavam os mantimentos, de modo que os israelitas já estavam passando por privações, eles estavam passando fome, pobreza por conta disso. Só para você ter uma ideia de como era essa situação, é como se um bando de pessoas entrassem em nossas casas, muita gente, abrissem a geladeira, começassem a tirar tudo, abrissem os nossos guarda-roupas, as nossas despensas e começassem a tirar tudo, roupa, mantimento, remédio, calçados, e vão embora, e deixassem a gente sem nada, absolutamente nada, e não teria ninguém para defender a gente, não teria ninguém, nós não teríamos força para impedir. Olha só como é a situação desse povo de Israel. A situação de Gideão, o próprio Gideão, né? Nós vemos aqui que Gideão ele estava malhando trigo escondido, justamente para que os midianitas, né, e os outros povos, ao entrar no acampamento deles, não achassem, para eles terem pelo menos o que comer, né? E agora sim, eu penso que Gideão ele já estava desgostoso. Percebe na fala dele aqui que ele já estava cansado por causa disso. Ele vivia com medo. Qualquer barulho, imagina, você pode estar assim, uma pessoa que vive no medo, qualquer barulho assusta essa pessoa. Qualquer movimento diferente já assusta. E para Gideão, talvez qualquer barulho já poderia ser, ele poderia achar que era uma invasão dos midianitas. Eu acredito que as noites de sono de Gideão e talvez de todo o povo de Israel eram bem turbulentas. Qualquer barulhinho, eles não dormiam direito, né? Afinal, quem consegue dormir direito quando sabe que alguém pode invadir a sua casa, o seu povo e saquear tudo? Você imagina Gideão fazendo as suas refeições? Será que ele tinha prazer ou será que ele tinha medo? Fazia as suas refeições escondido, com medo, preocupado? É uma situação difícil, é uma situação humilhante, é uma situação desagradável. E dentro desse texto, dentro desse contexto, aliás, nesse quadro que está pintado para nós, você e eu poderíamos fazer uma pergunta. Não tenha medo de fazer essa pergunta: onde é que Deus está? Nunca tenha medo de fazer essa pergunta. Onde Deus está no meio desse caos? Onde é que Deus está no meio de toda essa bagunça, desse fogaréu, dessa tristeza? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Em algumas circunstâncias da tua vida, você pergunta: onde é que está Deus dentro de tudo isso que está acontecendo? Talvez você não consiga enxergá-lo. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele está prestes a agir aqui.
Ele não esqueceu. Ele não abandonou Gideão como ele disse. Como ele achava. Ele estava com o coração machucado. Mas Deus, ele estava prestes a entrar na história mais uma vez. Ele estava prestes a entrar em ação mais uma vez. Lembre-se de que em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre o caos. E isso significa que não é que o Espírito Santo morava, habitava ali, significa que ele chegou ali porque Deus ia agir. E a chegada desse anjo significa exatamente isso. Deus vai agir. Mas deixa eu compartilhar uma coisa com você. Quando fragilizados, talvez você se identifique com isso. Quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos amedrontados, já sempre esperando notícias ruins, né? Sem esperar coisas boas, o que é que nós esperamos de Deus? Como nós imaginamos que Deus poderia agir? Talvez você pense como eu já pensei muitas vezes. Esperamos que Deus chegue a nós como um afago carinhoso, que Ele chegue e nos abrace. Nós esperamos às vezes que Deus seja o nosso herói. Ele vai chegar e vai resolver tudo. Isso logo vai acabar. Que Deus nos tire do meio desse caos. Mas observem só, é muito interessante esse texto, é muito interessante. Olha só o diálogo entre o anjo, o enviado do Senhor, e Gideão. O anjo se aproxima de um homem sem coragem, de um homem sem moral, de um homem sem esperança, e eu acredito que muito estressado, mas bem estressado. E aí o anjo diz o seguinte: você é corajoso, o Senhor está com você. E eu fico aqui imaginando Gideão olhando para o anjo e pensando o que ia responder. Não é mesmo? Porque o que o anjo disse não estava condizendo com a realidade que Gideão estava vivendo. Gideão não era valente, ele estava com medo. E Gideão ele disse, falou: Deus não está conosco, Deus nos entregou aos midianitas. Mas meu irmão, minha irmã, o que o anjo disse ao frágil Gideão era um prenúncio do que Deus ia fazer. Ele não estava olhando para trás, ele não estava mentindo para Gideão, ele não estava dando uma palestra de autoajuda para Gideão, para levantar a moral de Gideão. O anjo estava já anunciando que Deus ia fazer alguma coisa. E talvez Gideão não tenha entendido isso. Ele não entendeu que o anjo fazia um prenúncio, falando de coisas que iriam acontecer. Percebem que o anjo ele não traz um afago de Deus. Não. Uma palavra carinhosa de Deus. Não, ele não trouxe isso. Mas ele trouxe força. O anjo trouxe uma palavra profética daquilo que Deus em breve iria fazer através do frágil e medroso Gideão. Mas olha só, Gideão não ficou quieto não. Ele estava tão machucado, ele estava tão indignado, que ele faz um acerto de contas agora com o anjo. Ah, você veio, então vamos fazer um acerto de contas. Se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo isso? De que adianta ouvir os grandes feitos que o nosso Deus fez lá no Egito, se agora nós estamos passando por tudo isso, se Ele nos entregou, nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas? E aqui eu quero compartilhar uma coisa com você, meu irmão, minha irmã. Como é difícil lidar com o sentimento de abandono. Como é difícil lidar com o sentimento de desamparo e de injustiça.
Talvez você esteja vivendo momentos assim, você esteja até questionando a Deus por fatos que estão acontecendo ou que aconteceram na tua vida. Mas sabe de uma coisa? O que é preciso é conhecermos melhor o nosso Deus. O problema não está com Deus, o problema é que nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus, e isso se dá pela palavra. E olhando alguns exemplos, nós vemos que Deus ele não dá satisfação do que Ele faz. O nosso Deus ele não dá explicação, praticamente Ele não responde nenhum questionamento, e isso, meu querido irmão, minha irmã, mostra-nos um pouco da sua graça sobre as nossas vidas. Às vezes a graça ela vem embalada em uma embalagem, uma caixa feia, não muito agradável. Talvez você lembre da história do profeta Elias no monte Horebe, escondido numa caverna. E aí Deus chega para ele e pergunta: Elias, que fazes aqui? Aí Elias faz o quê? Solta o verbo. Fez igual Gideão: o teu povo te abandonou, mataram todos os seus profetas, estão querendo me matar, e eu estou aqui escondido, pobre de mim. E de fato, um homem como Elias estar num sentimento, expressando um sentimento desse, aquele peso era muito grande sobre ele. Mas o interessante disso é que Deus não presta conta nenhuma. Deus não fala nada para ele. Logo depois que Elias ele faz essa reclamação, Deus diz assim: então você vai e unge Azael, unge Eliseu para ficar no seu lugar, unge o rei da Síria. Deus não falou: coitado de você, fica aí que eu vou tratar. Ele disse: não, vai, volta para o caminho de Damasco, ou seja, volta a fazer o que eu mandei você fazer. Percebe como Deus ele costuma tratar os seus filhos, os seus amados filhos? E eu acredito que os nossos medos e fragilidades, eles nos levam a buscar a Deus, a fim de que Ele dê um esclarecimento para nós. Você já pediu um esclarecimento para Deus? Por que isso está acontecendo, Senhor? Por que isso aconteceu? Um esclarecimento sobre um fato doloroso que aconteceu ou está acontecendo hoje em nossas vidas. Quem sabe nós buscamos a Deus esperando que Ele vá resolver o nosso problema, Ele vai tirar, esse problema das nossas vidas, ou então que Deus vai se desculpar. Puxa vida, meu filho, eu não vi, eu não sabia que você estava passando por tanta luta. Puxa vida, eu estava ocupado com outras coisas. Talvez seja isso que nós buscamos em Deus. Ouça bem o que eu vou dizer a você. É aí que nós podemos nos frustrar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus não faz experiências usando a gente, eu e você, de cobaia. Ele não falha. E se faz necessário entendermos que a nossa existência aqui nesse mundo, a minha existência, a tua existência, ela estará sempre sob alguma tensão. É a nossa existência. Todos os dias nós enfrentamos essa tensão entre o bem e o mal, alegria e tristeza, saúde e doença, perdas e ganhos. Não tem como fugirmos disso. E o nosso Pai, o nosso Deus, em sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, Ele interage conosco dentro dessa tensão. Olha só que interessante. Deus ele não sai, Ele não fica longe, mas Ele entra, Ele participa conosco, Ele opera em nós e através de nós, no meio dessa tensão da nossa existência. É isso que muitas pessoas
não entendem e por isso estão decepcionadas com Deus, com a igreja. Acham que Deus as abandonou. Você sabe que andar com Deus, se é isso que você quer, andar com Deus significa que a nossa vida poderá tomar rumos que nós não havíamos pretendido. Trajetórias que nós não traçamos. Significa que nós podemos enfrentar circunstâncias que estão além das nossas forças. Se prepare. Deus não nos livra das nossas tensões existenciais, mas Ele nos coloca frente a frente com elas e nos mostra, através de duras e desagradáveis circunstâncias, a sua graça, a sua misericórdia, a sua sabedoria. Esse é o nosso Deus, o nosso grande Deus. No meio desse caos, como Gideão estava vivendo, dessa falta de perspectiva que talvez você esteja vivendo, Deus ele está muito próximo de nós, Ele nos encontra ali. E é nesse momento que Ele começa a se revelar a nós. Um lado do seu amor que até então nós não conhecíamos. Um lado da sua graça que nós até então não conhecíamos. E Deus nesse momento Ele começa a nos tratar, sabe por quê? Para nos livrar de nós mesmos. E é aí que nosso orgulho começa a inflamar. Nós falamos, Deus, tem alguma coisa errada com aquela pessoa, tem alguma coisa errada com o mundo, e Deus vem e diz, não, tem a coisa errada com você, eu vou te tratar agora. Eu vou começar a tratar você. E aí como é que Deus faz? Não é pelo afago, não é pelo o carinho humano, paternal que nós esperamos que ele nos trate, mas Deus ele vai fragmentando todos os nossos conceitos de vida, de felicidade, de graça, de bênção. Ele fragmenta, Ele vai mudando tudo. Deus nos leva a um patamar totalmente diferente, onde nós notamos que pouco nós sabíamos sobre esse nosso Deus. Que pouco nós conhecíamos sobre esse nosso Deus, pouco experimentamos desse nosso Deus, e percebemos que até então Ele na verdade era para nós o Deus desconhecido. Como Paulo em Atenas, o Deus desconhecido. E é nesse processo de autoconfronto, que o Senhor nos cura. O Senhor vai maturando a nossa fé. O Senhor vai raspando o nosso orgulho ferido. Se tem uma coisa que faz mal para o cristão é o orgulho. Mas o orgulho ferido é pior ainda. E Deus ele vai raspando, porque o orgulho ferido tem que ser raspado. E isso incomoda demais. Isso machuca demais. E o Senhor vai quebrando os nossos conceitos, quebrantando o nosso coração, até que o Senhor Jesus tenha total acesso à nossa alma, aos cantos escondidos das nossas almas que nós não permitimos que Ele entrasse. Só quando nós estamos fragilizados, só quando nós notamos que nós estamos sozinhos e perdemos as nossas forças. Mas vamos continuar no nosso texto? Vamos prestar bastante atenção e observar como o nosso grande Deus tratou esse Gideão aí. Esse cara machucado, esse cara irritado, esse cara cansado. Acompanhe comigo o verso 14, 15 e 16. O anjo disse assim: vá com toda sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que vá. Aí Gideão respondeu, ele está machucado: Senhor, como é que eu posso libertar Israel?
A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Como se Gideão estivesse dizendo: Senhor, você está perdendo seu tempo. Ô meu Senhor, você está falando com a pessoa errada. Tem gente muito melhor que eu aí. Tem uns cabras melhor do que eu aqui. Você está errando. Mas no verso 16 o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Aqui Deus está começando a tratar o Gideão. Começou o tratamento. Começou a aplicação de remédio. Deus entrou aqui com o medicamento. Gideão diz assim: como é que eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Eu não tenho expressão nenhuma. Eu não sei fazer nada. O que eu sei fazer aqui é malhar trigo, e quando os midianitas chegam eu sei correr, me esconder debaixo da cama. Gideão, e talvez você, Gideão carregava consigo, além do medo, das algemas do medo, uma visão de si mesmo de que ele era incapaz, de que ele era pobre e de que ele era irrelevante. Percebem o peso que estava sobre esse homem, talvez jovem? E fora isso, ele tinha a convicção que Deus tinha abandonado ele e o seu povo. Então ele estava irritado, ele estava bravo. Preste atenção. A cada luta que eu e você enfrentamos, a cada dor, a cada perda, a cada revés que nós enfrentamos, nós temos a possibilidade de conhecer melhor a graça e a misericórdia do nosso Deus. Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus a quem servimos, Ele não é o Deus dos bons momentos, como os deuses do Olimpo, um Deus para cada coisa. O nosso Deus não é o Deus do sol, do céu azul. O nosso Deus não é o Deus da alegria, da bonança. O nosso Deus não é o Deus da prosperidade. O nosso Deus, Ele é Emanuel, Deus conosco. Nos montes, nos vales, no oásis ou no deserto, o nosso Deus está sempre conosco. Vocês percebem o privilégio que o abatido e medroso Gideão teve? Que privilégio! Ele teve o privilégio de ser curado dos seus traumas e medos, enfrentando eles debaixo da graça de Deus. É assim que Deus age. Por isso nós não entendemos muitas vezes, porque Deus não nos tratou com um pouco mais de carinho, né? Por que que Deus não nos tratou de uma forma mais aconchegante? Ele não vai fazer isso, Ele não age assim. Ele nos coloca de pé e diz: vai, porque eu sou contigo. Se você quer andar com Deus, aprenda que Ele só trabalha dessa forma. Eu quero dizer outra coisa para você, nós estamos terminando. Deus não se manifesta para prestigiar e coroar os bravos e vencedores. Não, Ele não faz isso. Deus, Ele se manifesta para levantar o abatido. Deus se manifesta para curar o de coração quebrantado. Deus se manifesta para se compadecer daqueles que clamam a Ele por misericórdia. Resumindo a história de Gideão, ele liderou um exército de 300 homens. E os midianitas eram incontáveis como a areia do mar. E esse exército
Tendo Gideão como líder, venceu os midianitas e livrou Israel das mãos dos midianitas. Gideão se tornou uma figura importante, se tornou um homem notável, um homem medroso, frágil, cheio de fantasmas dos acontecimentos do passado. Deus o transformou em um líder vitorioso. Uma das especialidades do nosso Senhor Jesus não é mudar as circunstâncias, mas é mudar e transformar as nossas vidas. O alvo, no fim das contas, sempre somos nós. Sempre somos nós. Por isso eu quero aqui fazer um apelo para você. Mesmo que você esteja machucado, não impeça Deus de agir na tua vida. Não impeça. Não endureça o seu coração por causa do medo dos acontecimentos do passado, dos acontecimentos de ontem. Deixa Deus libertar a sua alma das algemas do medo. E um outro apelo que eu faço, meu irmão, minha irmã, para de olhar para trás. Para de olhar para o passado. Nosso Senhor Jesus, finalizando, em uma das suas caminhadas relatada por Lucas, está no capítulo 9, ele chegou para uma pessoa e disse assim: você, segue-me. E esse homem respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Não é lícito o pedido? Claro. Olha a resposta do Senhor: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse assim: Senhor, eu vou te seguir, eu quero ir com você, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E o Senhor Jesus responde assim: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Dura palavra, né? Dura palavra, mas é a realidade. É a forma como o nosso Deus ele interage conosco. Paz, felicidade, tranquilidade eterna nós teremos na morada celestial, mas enquanto aqui a nossa vida estará sempre sob alguma tensão. E o nosso Deus ele age de uma forma diferente e especial. O Senhor Jesus ele está sempre olhando para frente. Ele não olha para trás. O nosso Senhor Jesus ele é dinâmico. E você siga Ele enquanto Ele vai curando você. Não espere Ele curar você. Siga Ele, enquanto isso Ele vai curando você. O nosso Senhor Jesus não gosta desse negócio de olharmos para trás e ficarmos presos ao passado. É assim que Deus tratou Gideão, é assim que Deus tratou Elias. Vai! Segue, vai, anda! Fazendo uma analogia engraçada, como se olhássemos para Deus no seu trono, e Ele faz assim para a gente: vai! Vai que eu vou ser com você, meu! Vai, segue! Sai do esconderijo, meu irmão, minha irmã. Sai de cima do muro. O teu Deus é contigo. O teu Deus é contigo. O nosso Deus não é o Deus que fica indeciso, não é o Deus que fica em cima do muro do esconderijo. Ele está sempre andando. As raposas têm covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Essa é uma essência do reino de Deus. Não tem descanso, não tem tranquilidade, não tem facilidade, mas o Senhor é conosco e Ele nos dá vitória. Por isso eu quero dizer para você: avante, seja corajoso, seja corajosa, creia no Senhor, o qual você diz ter entregado a tua vida.
Olha para Jesus e experimente o poder e a graça do nosso Deus em Jesus Cristo sobre a tua vida. Graça essa que torna você forte no Senhor. Graça essa que te capacita no Senhor. Graça essa que te dá a vitória no Senhor. Porque Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com a sua igreja, Ele é conosco. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Põe a tua vida diante do Senhor agora. Se você está com teu orgulho ferido, deixa que o Espírito Santo passe raspando essa ferida, essa casca. Deixa Ele tratar o teu coração agora. Meu Deus e Pai de misericórdia, visita, Senhor, esse teu filho, essa tua filha. Esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem, essa criança, que estão presos nas algemas do medo, porque suas vidas não têm sido fáceis. Mas o Senhor é o Deus do recomeço. O Senhor é o Deus que reescreve a nossa história, nos dá um novo caminho, uma nova vida, uma nova esperança. Que agora, Senhor, por meio do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus, esse Teu filho, essa Tua filha, essa família, sejam agora, Senhor, ministrados pelo poder sobrenatural do alto, Senhor. E que todas as mentiras, que todas as amarras, que todas as cadeias do inferno, Senhor, sejam despedaçadas agora, que sejam destruídas, e esse teu filho, essa tua filha amada, Senhor, sejam libertos, Senhor. Tira, Senhor, esse teu filho, Senhor, do medo, do calabouço do medo. Livra esse teu filho, Senhor, das algemas do medo, ó meu Deus. Derrama, Senhor, a tua paz, a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Deus vivo, Deus da cura, Deus sobrenatural, Deus todo-poderoso. Reescreve, ó Pai, uma nova história em nossas vidas. Eu oro, Senhor, no nome mais lindo, mais poderoso, mais santo, mais importante de todo o universo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, reina e reinará eternamente. Ele é vitorioso. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos cantar? Vamos louvar a esse nosso Deus maravilhoso? Oh,
esperamos você no próximo domingo, só que com uma novidade. Esperamos você aqui na igreja. Nós estamos de volta. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. E você pode estar falando, não, foi uma medida de segurança. Ah, cristão, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Aprenda a olhar com os olhos espirituais. Aprenda que o nosso inimigo é Satanás. Ele está agindo através das estruturas políticas. Ore e peça discernimento a Deus. Eu quero dizer uma coisa para o diabo: você perdeu. Nós voltamos. Nós voltamos. E voltamos mais forte. A quarta IPI vai abrir as suas portas. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Próximo domingo, às 10 horas da manhã, as portas da quarta IPI estarão abertas. E você, tomando todos os cuidados, poderá participar. Máscara, manter o distanciamento. Se você estiver com algum sintoma de gripe ou resfriado, fica na tua casa. Nós vamos ter bastante oportunidade ainda de estarmos juntos. No decorrer da semana nós vamos passar algumas informações em vídeo para vocês, para que seja esclarecido de uma forma mais prática, as medidas que nós vamos tomar. Mas próximo domingo, 10 horas da manhã, as portas abertas, e você poderá estar aqui conosco. Que Deus te abençoe e te conceda um excelente domingo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, o poder irresistível do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, ó cristão, ó cristã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus te abençoe. Excelente domingo.